Muito buenos dias, hermanos. Que bendição esse sábado chuvoso. Não sei se dá para escutar a chuvita aí de trás, que cai na chapa, pero uma chuva linda que o Senhor nos ha mandado depois de dias de tremendo calores. Aunque tiveram dias fresquitos também, pero esse sábado 10, eu quero predicar sobre o capítulo número 9 de Mateus, falando do ministério de Jesus. O propósito do ministério de Jesus era a ensinança. Ele queria ensinar quem ele era, quem Deus era, quem ele era no sentido de enviado de Deus, o que ele ia ser, quem ele era, o que ele ia ser, quem Deus era, como Deus fazia as coisas, como Deus era de verdade, porque eles quedaram com uma imagem distorcionada de Deus, se bem que Deus se manifestou hacia eles, não, por meio dos profetas, por meio de Moisés trazendo a lei, por meio da lei e dos profetas, Deus se manifestou ao seu povo, se bem que isso é uma realidade, foi assim, pero eles começaram a distorcionar, como tu e eu hacemos, solemos ser, começamos a distorcionar a palavra de Deus a nossa conveniência, a lo que a nós outros nos parece que é o correto, é o que pensamos ser o correto. Isso o ser humano tem, inclusive é uma figura de linguagem, não, usada na Bíblia, que é o antropopatismo, é poner esse sentimento humano a Deus e crer que Deus é como nós outros, no sentido de todo esse sentir, o que íamos a ser nós outros, atribuímos a Deus, dizendo que Ele vai ser o mesmo que haríamos nós outros, só que não, aunque nós outros somos sua imagem e semelhança, no sentido, em los sentis, não sentimos, vemos, tocamos, pensamos, e Deus também, Ele nos diz assim, iguais a Ele mesmo que abre sua palavra, mas já de tudo isso, nós outros não devemos pensar que Deus pensaria como nós outros, já que se nós outros pensamos totalmente sobre Deus, como Deus, e sabemos tudo sobre Deus, Deus deixa de ser, não? Deus vai ser um objeto de estudo analisado, aonde podemos estudar Deus, pero podemos estudar Deus solamente o que Ele quis revelar-se ao ser humano, por suposto, há infinito de Deus, por isso que Pablo habla, 1 Coríntios 13, que hoje conhecemos por meio de espelho, pero vamos conhecer como Ele é. Para mirar os teres, o antiurro me molesta, que o antiurro é só para ler, não? Pero vou ali e depois saco o antiurro. Hablando do ministério de Jesus. E Jesus recorria a todas as cidades e aldeias, ensinando em las sinagogas de eles, proclamando o evangelho do reino. Então, isso é um pouco do evangelho do reino que eu vou falar hoje. E sanando toda enfermidade e toda dolência. E vendo as multitudes, tuvo compaixão de elas, porque estavam angustiadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dijo a seus discípulos: La mies es mucha, pero los obreros poucos. Portanto, rogar ao Senhor de la mies que envie obreiros a sua mies. Então, se vemos acá que o principal ministério de Jesus era ensinar, recorria às cidades para ensinar. Ele também sanava. Ele também sanava, por quê? Porque havia uma grande necessidade de sanação, por suposto, e quando houve necessidade de comida, ele também multiplicou, pero ele não quedou multiplicando todos os dias. Se crê que o ministério de Jesus durou aproximadamente 3 anos, então poderíamos dizer que viveu com seus discípulos mais de 600 ou 800 dias, vamos dizer, e só multiplicou os pães e os peixes 2 vezes, não? Então, não era esse o propósito do ministério de Jesus, da comida a eles. Jesus ser uma grande revolução, revolução, digo, armada essa, porque a revolução intelectual, não, e aproximar a Deus de uma maneira, uma revolução religiosa. Jesus sim isso,
Então, o propósito de Jesus era ensinar. Agora, ensinar o quê? Ensinar que o reino do céu se havia cercado. Por quê? Ellos, se bem que Deus sempre se acercou ao homem, não? Se estudamos os chamados de los patriarcas, vemos que Deus foi acercando-se ao homem, porque o homem é incapaz de acercar-se a Deus por meio de por qualquer meio, por causa do pecado, pero Deus se acercou ao homem, e isso propício que o homem se acercar a ele agora por meio de Cristo, que é o próprio Deus encarnado, vindo nos ensinar. Então, seu principal ministério de Jesus, o ministério de Deus aqui na terra, o serviço de Deus hacia o ser humano, é ensinar. Por quê? Porque necessitamos aprender a viver. O pecado ha manchado nossa identidade, nossa imagem aqui na terra, e a imagem que temos os uns com os outros. Eu estou aqui dentro da igreja e miro para cá as sillas, me imagino, não, os irmãos sentaditos aí, aunque essas sillas que sabem que dá algumas vazias hoje, não, porque os irmãos vão faltar, não sei, pela lluvia, pero que não, que querem toda llena, necessite poner mais sillas, não sei, glória a Deus, aleluia, não? Pero me quedo imaginando nossa relação os uns com os outros, e Jesus vem nos ensinar todo acerca dele ser humano, que já expliquei um par de vezes. Humanos vem de la raiz humus, que saía de la tierra, essa é a imagem para essa palavra, e quer dizer que todos nós outros somos iguais, porém somos hermanos e não somos nenhum melhor que o outro. Por suposto, cada um tem sua qualidade e hace algo melhor, e por isso a palavra de Deus diz que somos um corpo em Cristo, pero Jesus vindo nos ensinar a que nós outros somos irmãos, que nós outros dependemos dele, que nós outros podemos sim viver com qualidade, em comunidade, viver em paz, em amor, em esperança, em fé. Pero todas as ciências de Jesus, que são temas que eu hablo todos os dias, não? Jesus quer que aprendamos. Por quê? Porque senão nós outros quedamos como ovelhas sem pastores, que é o que ele habla cá, não? Ele habla, tuvo compaixão, ele recorria às cidades ancianas, e tuvo compaixão, porque estavam angustiadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. E às vezes assim está tu angustiado e abatido, e meio sem direção na vida, caminhando meio sem propósito e com tantos assombros. Estou pensando naquela palavra com tantos desgustos, pero aún não é a palavra que eu quero dizer. Tampouco quero usar uma palavra tão da cotidiano, não, com tantos quilombos, que não é nenhuma palavra tão bonita, pero com tantas incertezas. Aí tá bem, essa palavra tá boa, né? Incertezas, e a segurança que nos dá a palavra de Deus me hace ter metas e objetivos, e quando não tenho segurança em mim, propósito, no que vou ser, no que tudo dá o mesmo, e estou alejado da palavra de Deus. Então, se por meio da palavra de Deus, das ensinanças de Jesus, eu tenho metas, objetivos, um propósito, tenho uma direção, tenho uma bendição de parte de Deus. Então, no dia de hoje, parem para pensar que ensinanças são essas de Jesus. Dê uma mirada aí no meu canal, escute um par de predicação e vai ver que eu estou sempre falando de ensinanças. Estou sempre ensinando a palavra. Vocês se congregam com nós outros. Venham hoje à reunião, 19 horas,
a reunião de enseñança, que nesse lugar estamos terminando o livro de Marcos, e é muito bueno aprender, é muito bueno saber que Jesus nos ha ensinado todo acerca de como é Deus, acerca de como devemos viver nessa terra, acerca de como evitar o mal, acerca de como não ser o mal, de ser luz, de ser bendição, acerca de sanar esse interior nosso que foi realmente arrebentado por o mal, foi horrível, não, o que nos passou, foi um trauma, pero Jesus nos ensina todo, porque Ele tem compaixão. Isso é pastorear. Não pense que pastorear é quedar sendo carinhosito na sua peladita, na sua carita, no seu dito falar palavras que a voz te gusta ouvir. Isso não é pastorear. Pastorear é confrontar-te, é conduzir-te, é poner voz no caminho. Isso que o Senhor Jesus faz com nós outros. Então, no dia de hoje é um ótimo dia para que te congregues, é um ótimo dia para que penses, é um ótimo dia para que entendas a palavra, interiorize a palavra de Deus e la ponga em prática, porque Deus, Ele nos quer ensinar, pero nós outros queremos aprender. Que Deus os bendiga muito. Quero aí com essa pergunta. Suscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe nas redes, que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Tchau, tchau.